E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Hoje nós vamos meditar somente em duas passagens, mas eu acho que vai te esclarecer bastante sobre a situação que você está vivendo hoje. Eu não sei como tem sido o seu dia, como tem sido a sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus está no controle da situação. Amém? E hoje nós vamos fazer diferente. Na hora que eu for fazer a oração, eu vou vendo os comentários, eu vou começar a ver os comentários que vocês colocam, porque eu acho que vai ser muito importante eu orar de forma específica. Pessoal, se vocês estiverem com a Bíblia de vocês, eu quero ler uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu não sei se vocês têm reparado, mas eu tenho falado muito sobre o apóstolo Paulo. No vídeo de ontem eu falei sobre o chamado de Paulo. E hoje nós vamos falar sobre uma visão que Paulo teve do terceiro céu. Foi uma visão tão marcante, mas ao mesmo tempo aquilo trouxe para ele um momento de fraqueza, porque com aquela visão que Paulo teve, ele poderia se orgulhar, se ensoberbecer, e Deus permitiu que viesse as provações, as falhas, na verdade se tornaram uma forma dele se aproximar de Deus, porque ele conheceu a graça numa profundidade maior. Glória a Deus. A Rose, ela falou que as orações têm ajudado bastante, e eu fico muito feliz por isso. Então depois eu vou fazer uma oração, fique comigo até o final, tá certo? Irmãos, vamos lá. Como eu disse, é 2 Coríntios, capítulo 12, o título da mensagem é A Visão de Paulo. E aqui Paulo começa dizendo, que há 14 anos ele tinha sido arrebatado ao terceiro céu. E ele falou: eu não sei se foi no corpo, se foi fora do corpo, eu não sei. Eu só sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso. E ele ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. E ele disse assim, e nesse homem eu vou me gloriar, não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse me gloriar, eu não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Mas olha que interessante, irmãos, ele disse assim, mas eu evito falar isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Olha a humildade desse homem, Ele viu, ele foi ao paraíso. O apóstolo Paulo está dizendo dele mesmo, ele está falando a respeito dele mesmo. Ele foi ao paraíso, ele conheceu o céu, ele conheceu a eternidade. Não dá para explicar, Ele mesmo falou, olha, eu vi coisas ali que eu não posso explicar, porque se eu fosse explicar, as pessoas não iam entender, as pessoas não iam acreditar. Mas foi um homem que teve uma revelação verdadeira. E ele falou assim, eu busco até ficar falando disso, porque eu não quero que as pessoas pensem de mim algo além do que eu sou. Irmãos, esse é um caráter que foi tocado ou transformado por Deus. É um caráter no qual a pessoa pensa assim, eu sei quem eu sou. Tanto é que ele falou, se eu tiver que me gloriar em alguma coisa, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque eu não sou nada. E em outra passagem ele disse, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ele sabia exatamente quem ele era, a importância dele para o reino de Deus, porque foi um homem que a maioria do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Aliás, foi escrito a respeito dele, palavras que ele disse, o Lucas foi quem escreveu muitas vezes, mas era um homem que sabia também das suas fraquezas. Então Deus permite sim esse momento de fraqueza para que você conheça o poder de Deus. Amém? Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo agora e não está entendendo nada do que está acontecendo na sua vida, porque parece que você está na pior fase da sua vida, mas ao mesmo tempo parece que você está na melhor fase, porque parece que é justamente agora que você está mais aberto para as coisas de Deus. Se fosse antes, irmãos, se você, naquele momento que tudo estava bem na sua vida, eu tenho certeza, talvez você não estaria me seguindo aqui, porque o tipo de pessoa que me segue no Instagram, no Facebook, no YouTube, são pessoas que estão passando momentos turbulentos na sua vida, pessoas que estão no fundo do poço, porque esse é o meu chamado. Deus me chamou para isso, para ajudar você que está passando por esse momento de dificuldade.
Só que também é nesse momento que você precisa entender como é que Deus trabalha. E é por isso que eu resolvi trazer essa mensagem aqui e eu quero orar por você depois. Porque se você não entender como é que Deus trabalha, primeiro, você vai ser uma pessoa infeliz. Porque você vai olhar para a sua situação, vai dar a impressão que Deus não está com você. Porque você olha e você pensa, mas parece que o pastor fala de coisas tão bonitas e eu não experimento nada daquilo. Sabe? Esse momento que você está vivendo vai te trazer muita dúvida, inquietação, ansiedade. E tem um outro lado também. O diabo, ele gosta de pegar pessoas que estão descontentes. Então deixa eu te dizer uma coisa, você que está descontente agora, você está infeliz, tome muito cuidado. Cuidado redobrado, tá bom? Porque é nessa hora que o diabo, ele vai tentar te levar de volta para as drogas, te levar de volta para aqueles relacionamentos tóxicos, relacionamentos que não são da vontade de Deus. É no momento da carência que você não está enxergando uma saída, que você está infeliz. Muita gente comentando, pastor, não estou feliz, pastor, realmente, eu não estou vendo nenhuma saída. Meus irmãos, tomem cuidado, viu? Porque é nessa hora que o inimigo vai trabalhar pesado para que você volte a ter uma vida de escravidão no pecado, uma vida de depressão, de angústia, tá bom? Então, o que eu estava dizendo? É nessa hora que o inimigo se levanta, mas também é nessa hora que Deus, ele está mais presente na sua vida. Certa vez o apóstolo Pedro, ele falou o seguinte, irmãos, não se surpreendam com o fogo das provações, como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Não, irmãos, esse é o trabalhar de Deus. Deus precisa nos levar na fraqueza, para Deus esvaziar a gente de nós mesmos, do nosso orgulho, do nosso conhecimento. Nessas horas, irmãos, o dinheiro não resolve, conhecimento não resolve, influência, amigos à sua volta, não adianta nada. Nessas horas é você que passa sozinho nesse deserto e tudo já é permissão de Deus. Para quê? Quando Deus tirar tudo de você, Deus vai começar a colocar tudo dele na sua vida. Amém? Só estou te falando isso aqui porque eu já passei por tudo isso e talvez, acredito eu, que vou ter que passar por muitas vezes ainda, porque nós estamos sempre precisando nos esvaziar. E às vezes fica difícil. Sabe quando chega aquele momento que você ora, parece que você já nem tem mais pelo que orar, porque você às vezes está cheio de si ainda, e Deus é que precisa te levar ao deserto para ali Ele tirar tudo de você e colocar mais da presença dEle. Então é no momento da sua fraqueza que Deus vai aperfeiçoar o poder dEle. Amém? Eu fiz um evento com o Lamartine Pozella, ali nós fizemos na semana passada, lá no Allianz Parque, que é o parque do Palmeiras ali, né? O estádio. Irmãos, eu estava lá no fundo e eu tinha feito jejum, né? Eu tinha buscado a Deus, eu estava meio fraco ali ainda. Irmãos, só sei de uma coisa, nós fomos orar antes do evento, o Espírito Santo me encheu, eu comecei a chorar e eu comecei a sentir a presença de Deus, porque eu estava fraco na carne, mas espiritualmente falando, eu estava firme com Deus. Então, naquele momento o Senhor derramou da presença dEle, da glória dEle, e foi algo tão maravilhoso, tão único, porque é aquele momento que você fala assim, nossa, como eu precisava disso, como eu precisava ser cheio do Espírito Santo. Amém? Então é isso que nós vamos fazer agora mesmo, nós vamos orar para que Deus aperfeiçoe o poder dEle na sua fraqueza. Glória a Deus. Então voltando aqui, né? Paulo falou, eu não gosto de falar muito dessas coisas porque dá a impressão que eu estou querendo me aparecer. É mais ou menos isso que ele quis dizer. E aqui ele continua a dizer o seguinte, no versículo 7, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Glória a Deus. Então ele disse assim, para que Deus não deixasse que eu me soberbecesse, porque realmente é muito difícil você ter uma revelação tão grande assim e você não começar a achar que você é mais espiritual que os outros. Você começar a achar que todo mundo é carnal, é só você espiritual. Então Deus, Ele sabe que nós temos que manter a humildade, é a única forma da graça de Deus ser derramada.
Porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Então, a graça de Deus, irmãos, ela está com você enquanto você é humilde. Você deixou de ser humilde, a única coisa que vai sobrar para você é a resistência de Deus. Deus, Ele não vai poder agir mais na sua vida. E aí sim, como Deus nos ama tanto, Deus vai permitir que você quebre a cara, que você tenha perdas na sua vida. Isso não é nenhuma maldição que eu estou lançando contra você de jeito nenhum. Isso eu estou te dizendo o seguinte: continue humilde, seja humilde, não importa a posição que você tenha, quanto dinheiro você tenha. Peça para o Senhor sempre te dar humildade, porque senão aí a graça de Deus vai parar de fluir na sua vida. Amém? Então a gente tem que parar com essa bobeira de achar que o fulano é pastor, ele está acima de mim. Sabe, eu vejo muito isso. Esses dias eu fui conversar com uma moça. Irmãos, a moça não olhava no meu olho. Não sei o porquê, mas ela pensava talvez que eu fosse mais importante que ela. Eu peguei no rosto dela e falei: moça, olha nos meus olhos, deixa eu falar uma coisa, eu sou igualzinho a você. Eu tenho as mesmas provações, tentações, eu passo pelas mesmas lutas. Por favor, não ache que eu sou melhor que você em nada, tá bom? Aí a partir dali a gente quebrou o gelo e comecei a conversar com ela. Mas é assim, às vezes a gente está tão derrotado, irmãos, que a gente perde a nossa identidade, a gente esquece do nosso valor, certo? Você e eu, nós somos exatamente aos homens do passado. Exatamente a homens como Moisés. Você acha que dá pra gente comparar com Moisés? Dá, porque Moisés era um homem igual a nós. Ele tinha um chamado fortíssimo, né? Mas era um homem igual a nós. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas tentações. Então eu, você, Elias, Moisés, somos todos pecadores falhos. Temos um chamado, é lógico, Deus separa homens santos para uma obra específica, mas nós ainda temos essa natureza carnal e não temos motivo algum para nos orgulharmos. Então aqui Paulo disse assim, por causa disso, para que eu não me soberbecesse, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Ou seja, foi uma coisa muito desagradável que aconteceu com Paulo. A gente não sabe o que é, se foi uma tentação. Os estudiosos dizem que talvez fosse uma enfermidade, por causa das feridas que Paulo tinha no seu corpo. Paulo foi muito chicoteado, ele foi apedrejado, ele quase morreu afogado. Então, aconteceu tanta coisa com Paulo e alguns dizem que talvez fosse isso, né? Mas o que seria mais provável, talvez fosse uma perseguição, porque aqui ele fala de um mensageiro de Satanás que foi enviado para atormentar Paulo. Talvez, talvez alguém que estava contra o ministério de Paulo. Alguns dizem que foi a tentação, né? Pode ser que sim, mas independente do que seja, irmãos, tudo isso acontece porque são as dores deste mundo. Quando você lê lá em Gênesis capítulo 3, o versículo 18, você vai ver que assim que o pecado entrou no mundo, ali o jardim e toda a natureza começou a produzir espinhos. Ou seja, não existia espinhos, não existia morte antes do pecado. Mas depois que o pecado entrou, aí veio o espinho. Quando ele está falando ali em Gênesis, está falando do lado natural, lado físico. Mas na nossa vida também trouxe espinhos, né? Tem pessoas que já nascem com certas fraquezas. O próprio Davi falou, olha, em pecado minha mãe me concebeu. Por quê? Quando você já nasce com esse espinho na carne, com essa contaminação do pecado. Alguns talvez vão ter dificuldade na área sexual, outros talvez vão ter dificuldade na área social, na área emocional. Cada um de nós passamos por momentos difíceis que são espinhos na carne. Para que existem esses espinhos, irmãos? Existem primeiro por causa do pecado, não tem nada a ver com Deus. Mas Deus usa esses espinhos na carne para que a fraqueza seja notória na nossa vida. Porque se a gente não reconhecesse as nossas fraquezas... Aqui, tem gente falando, pastor, eu não tenho força para orar. Pastor, eu sou fraco em tal área. Meu irmão, essas fraquezas existem em todo ser humano. E elas acontecem para quê? Para que a gente aprenda a depender de Deus. Amém? Nós vemos sobre um homem que era muito forte na Bíblia, chamado Sansão. Sansão era um homem extremamente forte, fisicamente, mas ele tinha uma fraqueza, né, na carne, que era o quê? A fraqueza por mulher. Então Sansão tinha fraqueza e ele acabou se deitando com prostitutas durante o seu ministério. Era um homem de Deus,
um homem que tinha um chamado de Deus, mas colheu as consequências. Ele pagou um preço altíssimo por se deitar com prostitutas. Então, cada um de nós temos os nossos espinhos na carne, mas a boa notícia é que quando Jesus morreu ali na cruz, o que colocaram sobre a cabeça dele, irmãos? Colocaram o quê? Colocaram uma coroa de espinhos. Ou seja, Jesus carregou ali na cruz todas as nossas fraquezas, os nossos pecados, tudo aquilo que nos angustia, que nos deixa para baixo, certo? Para que hoje você possa ser liberto, porque na cruz ele carregou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, Jesus sofreu castigo para que hoje a gente tenha paz, amém? Então a boa notícia é, nós podemos ser livres dessas fraquezas, livres daquilo que hoje nos rouba a paz. Glória a Deus. Então, quanto mais você vai para a presença de Deus, quanto mais você entende que essas fraquezas podem te aproximar de Deus, mais você está propenso a vencer na vida e você vai enxergar de uma maneira diferente os problemas, tá certo? Então não existe nenhum ser humano que não tenha uma área ali que aquela área é a fraqueza dele. E quando ele entende qual é o seu ponto fraco, ali ele ganha uma arma contra o inimigo, ele está mais fortalecido, ele está mais vigilante em relação àquilo, tá bom? Então Paulo falou o seguinte, olha, Deus permitiu esse espinho na carne e 3 vezes eu pedi para que Deus tirasse de mim. E Deus não tirou, irmão, Deus não atendeu Paulo. E você está aí pensando, nossa, mas se eu pudesse viver livre disso aqui, eu seria muito mais feliz. Deixa eu te dizer, irmãos, ainda que Deus não te livre, Deus ele pode fazer o que ele quiser, mas às vezes Deus vai falar não, sim. Aliás, às vezes Deus vai falar não, certo? Mas quando Deus falar não, é porque é o seguinte, Deus então vai te capacitar a você vencer isso. Deus vai te dar ferramentas, Deus vai te fortalecer. E aquilo ali vai ser apenas uma lembrança de que você tem aquilo, mas você vai estar tão fortalecido espiritualmente que você vai superar toda aquela dificuldade, toda aquela tentação, aquela fraqueza, e você vai permanecer firme com Deus, amém? E sabe qual foi a resposta de Deus para Paulo? Ele disse assim, versículo 9, mas o Senhor me disse, a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus estava querendo dizer o seguinte, olha, a única coisa que eu tenho para você é minha graça. E porque vai ser nesse momento de fraqueza que eu vou me revelar a você. Então eu vou aperfeiçoar a obra que eu tenho na sua vida exatamente nesses momentos, irmãos. Você que quer ser mais parecido com Jesus, você olha para Jesus e você vê um contraste muito grande. Jesus era manso, Jesus era humilde, tudo aquilo que hoje você luta contra isso. Mas é quando Deus permitir a fraqueza na sua vida, quando Deus permitir o deserto, ali Deus vai imprimir em você a imagem de Jesus. Amém? Então Paulo, ele entendeu que é no momento da fraqueza que Deus começa a aperfeiçoar o poder. Então essa é a boa notícia que eu vim trazer para vocês aqui. Você que hoje está sofrendo, saiba de uma coisa. Esse é o melhor momento de Deus agir na sua vida. Amém? Se você mudar a sua visão sobre os problemas e começar a buscar Deus e procurar caminhar com Deus mais firme ainda, você vai ver que Deus vai estar fazendo algo maravilhoso na sua vida. Amém? As pessoas à sua volta não vão te entender, as pessoas à sua volta vão te criticar, vão achar que você está muito bitolado na religião, que você agora está orando demais. Não tem problema, irmãos. Vai se fortalecendo aí na presença do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu vou fazer uma oração agora e agora mesmo a gente continua com a mensagem. Pode ser? Então você vai fazer o seguinte, você vai deixar o seu pedido de oração aqui e você vai dizer, pastor, realmente eu estou num momento de fraqueza. Você pode falar aí talvez a causa que você tem, que você quer apresentar diante do Senhor, e nós vamos orar. E nós vamos pedir para Deus operar. E eu não vou citar nomes aqui porque eu quero citar a causa. Amém? O seu pedido de oração vai ser o pedido de muitas pessoas. Então eu vou orar pelos pedidos de oração. Glória a Deus. Tem pessoas já começando a mandar pedidos pela saúde. É verdade. Estão dizendo aqui que a luta é muito grande, a luta é diária.
Vou orar pela cura do câncer, crise de ansiedade, orar pelo trabalho. Em primeiro lugar, vamos orar pela saúde, né? Depois a gente ora pelos outros pedidos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste dia, meu Pai, para Te pedir que o Senhor derrama da Tua cura sobre a vida dessas pessoas. Oh, meu Pai, não existe momento de fraqueza maior do que na doença, Pai. E Deus, eu creio que o Senhor permite, mas o Senhor também cura. Então eu declaro, Senhor, eu ministro a cura sobre essas pessoas agora. Eu te peço, Jesus, cura essa pessoa, Senhor. Coloca da Tua mão sobre ela, Senhor. Que ela venha sentir o renovo espiritual, que essa pessoa venha sentir a cura, Senhor, nas suas emoções, no seu corpo físico. Jesus, venha endireitar tudo aquilo que está errado nesse corpo. Jesus, eu venho te pedir que o Senhor venha consertar essas células, todo o organismo. Jesus, venha trazer a cura definitiva, Senhor. Venha trazer a cura completa, Senhor. Que essa pessoa não venha perder a fé nesse momento tão difícil. Senhor, que o Senhor coloque a Tua mão sobre essa pessoa para que ela sinta o renovo e que o Senhor, Pai, venha trazer uma cura completa, Pai. Que esse momento de fraqueza, esse momento de cansaço, nesse momento essa pessoa seja fortalecida pela minha oração, pela oração dos meus irmãos. Senhor, que o Senhor derrame, Pai, do Teu poder, que o Teu poder se aperfeiçoe sobre esta vida agora. Que o Senhor derrama do Teu poder, Pai. E para Ti nada é impossível, Senhor. Nós abrimos mão da nossa incredulidade e nós tomamos posse da nossa cura pela fé. Que o Senhor nos liberte, nos tire desse hospital, tire essa pessoa, Pai, dessa cama, essa pessoa que agora está sentada, não consegue nem se levantar, tamanha a sua fraqueza física. Jesus, aperfeiçoa o poder sobre ela agora. Aperfeiçoa o Teu poder, Senhor, sobre esta fraqueza na mente, essa pessoa que está com depressão, essa pessoa que está com ansiedade, com angústia. Oh, meu Pai, que essa pessoa seja tão cheia do poder de Deus, do Espírito Santo, que ela seja curada agora. Senhor, assim como o Senhor já me curou uma vez, cura essa pessoa agora, Senhor. Eu estou intercedendo por ela. Eu sei o quanto é ruim você ficar de cama, você ficar aí sem estrutura para tomar conta da sua vida, mas em nome de Jesus, receba a cura, meu irmão. Receba a cura, receba o poder de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Meu Pai, muitas pessoas pedindo também aqui pelo trabalho. Senhor, pessoas desempregadas, pessoas, meu Pai, que não têm encontrado uma saída, ó Deus, que o Senhor entre com provisão, Pai. Abra portas, Jesus. Senhor, que elas venham encontrar um meio de ganhar o seu sustento. Jesus, dê sabedoria para essa pessoa, para ela conseguir enxergar uma saída para essa empresa que aparentemente está falida. Jesus, tudo é possível para Ti. Jesus, coloca o emprego na mão dessa pessoa, Pai. Coloca, Senhor, uma forma dessa pessoa ganhar dinheiro. Jesus, abre portas, ó Deus, em nome de Jesus é que eu oro e Te agradeço. Senhor, tem muitas pessoas também pedindo por relacionamento, Senhor. Quantas pessoas estão aqui pedindo para que sejam felizes no relacionamento. Jesus, assim como o Senhor operou na minha vida, o Senhor me deu uma esposa maravilhosa. Prepara, Senhor, um homem, uma mulher de Deus. Jesus, prepara uma pessoa que não seja perfeita, mas que seja a pessoa ideal, a pessoa que o Senhor colocar no caminho dela. Nos ajude, Senhor, a sermos felizes, plenamente satisfeitos com aquilo que nós já temos hoje. Quantas pessoas estão infelizes no casamento, Senhor? Quantas pessoas estão agora sofrendo porque o cônjuge tem dado muito trabalho, tem sido egoísta, tem sido orgulhoso, tem estado com o coração endurecido. Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. Nós oramos pelo nosso cônjuge. Jesus, que o Senhor possa operar na vida dele, na vida dela. Que o Senhor traga, Senhor, uma mudança de vida e que a gente não venha desistir, Pai. Que a gente venha acreditar que o Senhor pode restaurar. Restaura, meu Pai, a vida dessa pessoa. Restaura, Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és aquele que cura, aquele que transforma. Senhor, nós estamos aqui Te pedindo, meu Pai, entra com provisão. Quantos agora, meu Pai, estão fracos na carne, estão caindo em tentação, estão caindo em vícios, na pornografia, na prostituição. Oh, meu Pai, que a Tua palavra possa nos santificar, Senhor. Senhor, nos ajude a vencer as tentações dia após dia. Que essa luta, ainda que seja diária, seja uma luta com vitória.
que a vitória seja parte da nossa vida. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa tomar conta de cada um de nós. Amém. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Continuando aqui a nossa mensagem, eu quero ler só mais uma passagem que está em Isaías capítulo 49, em que o povo de Israel, eles estavam achando que Deus não estava com eles. E eu quero te falar qual foi a resposta que Deus deu para eles, é a mesma resposta que Deus vai te dar hoje. Olha o que diz, Isaías 49, o versículo 14, diz assim, o povo de Sião disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Tem muitos de vocês aí que estão dizendo a mesma coisa. Deus me abandonou, Deus me desamparou, Deus não fala comigo, Deus não atende minha oração. Eu vou te falar qual foi a resposta que Deus deu para eles e Deus está falando para você agora. O versículo 15. Será que haverá alguma mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda amamenta e não ter compaixão do filho que ela gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Amém? Irmãos, aqui o Senhor deu uma resposta que não tem como você duvidar do amor de Deus, porque ele falou o seguinte, olha, será que uma mãe que amamenta o seu filho, uma mãe que gerou um filho com todo amor, será que ela poderia esquecer esse filho? Aí talvez você pense assim, pastor, mas hoje em dia tem muita mãe aí que abandona o filho, coloca num saco e joga no rio. Irmãos, é para isso que Deus falou o seguinte, ainda que ela possa esquecê-lo, ainda que exista mães aí, mães que não têm compaixão, que não têm amor pelo filho, ainda assim, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Amém, irmãos? Então Deus pegou o maior exemplo de amor, porque o amor mais parecido com o amor de Deus nessa terra é o amor de uma mãe. Tirando essas mães que nós acabamos de falar aí, mães que não têm o amor, ou então que estão tão cegadas pelo pecado, sei lá, pelo egoísmo, não sei, que elas não demonstram amor. Mas tirando essas mulheres, o amor de uma mãe é um amor que vai até as últimas consequências. Uma mãe, pense numa mãe que tem um filho nas drogas, por exemplo. O sofrimento, a tristeza no coração daquela mãe por ver o filho daquela maneira, é algo que faz ela querer a morte no lugar do filho. E Deus falou, olha, é esse tipo de amor que eu tenho por vocês, só que o meu amor é perfeito. O amor de uma mãe, às vezes ele falha. Às vezes uma mãe tem as suas falhas, porque ela é pecadora, mas eu não, eu sou o Deus eterno, o Deus perfeito. Então, irmãos, tome posse dessa promessa. Porque o Senhor continua dizendo, veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Então o Senhor está te dizendo, eu gravei aqui o seu nome, fulano de tal, Patrícia, Aline, vamos ver os nomes aqui, Wênia, Maria, Marília, Amanda, eu gravei o seu nome aqui, na minha presença, tá bom? Diego, Rodrigo, Carlos, Antônio, não importa, está nas palmas das mãos de Deus, não tem como Deus te esquecer, amém? Glória a Deus. Simone, a Simone acabou de dizer, pastor, meu coração acabou de ser tocado, tocou fundo essa palavra no meu coração, eu não aguentei e comecei a chorar. Minha irmã, que o Senhor te console hoje, que o Senhor derrame da presença dele sobre você, em nome de Jesus, que você possa entender que nessa fraqueza o poder de Deus está se aperfeiçoando. Irmãos, é na fraqueza que Deus vai tirando de nós tudo que não presta e Ele vai colocando da presença dEle em nós. Amém? Glória a Deus. Então é isso, irmãos, que eu queria trazer para vocês. O Senhor não te abandonou, nem te desamparou. Tudo que você precisa saber é o seguinte, é nesse momento de fraqueza que Deus está fortalecendo você. Deus, Ele te leva no deserto, sabe para quê? Depois você lê aí na sua casa, Deuteronômio capítulo 8. Deus falou o seguinte, eu levei vocês para o deserto para eu provar o que estava no seu coração. Se vocês iriam me obedecer ou não. E Ele falou, e é nesse deserto que vocês vão entender uma coisa, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Aqui a irmã disse, pastor, eu estava precisando muito dessa palavra. Glória a Deus, Ivanete. A Ivanete está chorando, está na presença de Deus. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa, é no deserto que você vai ter as maiores revelações
do poder e da graça de Deus. Amém? Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu estava passando por um conflito tão grande. Eu estava encurralado, irmãos, porque eu não sabia como cumprir o chamado de Deus, eu não estava nem tendo força para trabalhar. E aí o que acontecia? Na hora do almoço, eu entrava no meu carro, parava numa rua deserta e eu começava a orar. Irmãos, a fraqueza era tão grande, eu não conseguia conduzir a minha vida, mas eu estava ali, Senhor, eu deitava o banco do carro, sabe? E eu ajoelhava ali dentro do carro e eu falava, Senhor, eu estou aqui, Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. E teve um dia, irmãos, que eu estava tão fraco que eu acabei dormindo. Quando eu acordei, irmãos, a glória de Deus estava tão forte no carro. E eu comecei a chorar, a orar em línguas. E a presença de Deus foi tão forte. E Deus me abraçou ali com a presença dele. E ali eu fui ganhando mais força, sabe? Então, às vezes Deus vai permitir que as situações compliquem mesmo. Principalmente depois que você teve uma experiência marcante com Deus. Depois que Deus começou uma obra linda na sua vida. Por quê? Paulo, ele teve essa fraqueza na vida dele depois de uma revelação que ele teve do paraíso. Então, eu me lembro quando eu fui chamado para ser pastor, eu tive uma revelação do amor de Deus, da graça, de um jeito que eu nunca tinha visto, nunca tinha sentido. E Deus falou comigo, irmãos, naquela noite eu vi um anjo na minha frente. Eu nunca tinha tido experiências assim, mas eu estava tão fraco na carne, eu estava ao mesmo tempo tão fortalecido espiritualmente. E Deus permitiu, ali eu vi um anjo, era um anjo maravilhoso, como o próprio Paulo disse aqui. Eu nem gosto de ficar falando muito isso para as pessoas não pensarem que eu sou alguma coisa além do que eu sou. Mas irmãos, eu estou contando aqui para edificar a fé de vocês. Naquele momento eu vi um anjo, ele era prata, pensa num anjo maravilhoso. Sabe esses manequins de loja que... ele tem um rosto liso, perfeito, e esse anjo, irmãos, eu só vi o rosto dele, mas ele era prateado, ele tinha 2 olhos grandes, um nariz fino e tinha uma boca muito grande. Era a coisa mais linda do mundo, sabe? Eu estou falando essas coisas aqui, tem muita gente que pode ser que venha não acreditar, mas você que acredita no sobrenatural, você que já teve alguma experiência, você vai entender o que eu estou falando. Esse anjo, ele olhava para mim e ele mexia a cabeça. Ele estava tão cheio da glória de Deus, ele estava sério, mas parecia que ele estava rindo ao mesmo tempo, porque ele estava tão cheio da glória de Deus. Irmãos, eu comecei a orar em línguas ali, e eu vi aquilo, e naquele momento Deus usou uma profeta, e ela falou, olha, nesse momento, o meu anjo coloca uma coroa na sua cabeça. Essa mulher que orou por mim, irmãos, ela não estava nem vendo nada, ela estava de olho fechado, mas era tão real. E ele colocou uma coroa na minha cabeça. E naquele momento o anjo sumiu e eu não vi mais ele. E eu olhei para baixo e eu comecei a orar, e eu sentindo como se fosse dores de parto. É lógico, né? Incomparavelmente com as dores de uma grávida. Mas eu senti uma dor na barriga tão forte, irmãos. E eu só orava. E depois eu fui ver que o próprio Paulo falou que ele sentia dores como se fosse dores de parto quando ele orava pelas igrejas. Então, tudo isso que eu estou te falando aqui é algo bíblico, viu, irmãos? Só sei que foi uma experiência tão marcante. Naquele momento eu senti o amor de Deus tão forte. E eu comecei a pensar nas pessoas que eu precisar, pessoas que estavam passando por lutas e tal. E Deus usou aquela profeta, aquela irmãzinha, e ela falou o seguinte, meu filho, nessa coroa existem milhares e milhares de pedrinhas que são as almas que você vai alcançar para mim. Irmãos, foi uma coisa tão impactante. Eu estava tão cheio da presença de Deus, irmãos, que eu não queria parar de orar. Eu só sei que passou algumas horas, nós acabamos dormindo, e eu dormi orando em línguas. De tanto que foi um mover sobrenatural, sabe? Aí o tempo passou, irmãos, você pensa assim, agora melhorou, né, pastor? Depois dali foi só glória. Você já saiu dali pondo a mão na cabeça de todo mundo e orando. Irmãos, depois daquilo ali o inimigo se levantou. Deus permitiu o mensageiro de Satanás. Deus permitiu esse espinho na carne. E eu fiquei 1 ano depois daquilo ali, na fase mais difícil da minha vida. Tudo que eu queria era a palavra de Deus, porque era o meu único alimento naquele deserto. Eu só sei que foi a partir daquilo ali. Olha como é que é o tempo de Deus, irmãos. Tudo tem que ser no tempo de Deus. Não adianta você querer passar na frente.
Não adianta você querer adiantar os planos de Deus. O diabo ele vai te oferecer atalhos. Porque o diabo ele sabe que Deus tem uma chamada na sua vida, ele tem uma promessa na sua vida. Sabe o que vai acontecer? Ele vai querer antecipar isso. Foi assim que ele fez com Abraão. E ele com certeza soprou na mente de Sara ali e falou: você não pode gerar filhos, então faz o teu esposo deitar com a empregada, porque assim eles vão ter um filho, entendeu? Então o diabo, ele já sabe o que Deus tem para você, ou ele prevê o que Deus tem para você, ele vai tentar adiantar os planos. Mas fique na presença do Senhor, irmãos. Sabe o que aconteceu depois? Nós fomos para um rancho da família nossa, e aí estava eu com os meus irmãos, a gente começou a tocar violão, começou a orar, e eu estava muito assim, querendo saber o que Deus tinha para mim, né? Porque a minha vida estava estagnada, irmãos. Tem hora que Deus permite com que nada funcione para você. Deus tira todos os teus recursos, Ele tira a tua força, parece que a criatividade some, parece que você não tem força de vontade nem para trabalhar, nem para levantar da cama. Deus tira tudo, mas é nessa hora, você que está me ouvindo aí, tem muita gente assim, você, quando estiver fraco, aqui ó, a Gleice falando: pastor, eu estou me sentindo muito fraca, até mesmo espiritualmente. Minha irmã, é nessa hora que o Espírito Santo vai se derramar na sua vida, amém? Glória a Deus. E aí o que aconteceu? A gente estava orando ali no rancho e de repente eu comecei a orar. E fui, sabe quando você vai sentindo que está se aproximando a presença de Deus? E aí você pensa: nossa, eu vou continuar buscando porque Deus está vindo, né? Como se fosse assim. E eu comecei orando, quando vejo eu estava orando em línguas, e fui sendo cheio do Espírito Santo. De repente o Espírito Santo começou a colocar uma frase no meu coração. Essa frase se resumia isso aqui, ó: que obra linda. Irmãos, eu comecei a orar: que obra linda, que obra linda, que obra linda, que obra linda. E comecei a orar a mesma coisa. Os meus amigos estavam entendendo nada, mas eu comecei a falar aquilo e fui sapateando e andando pela casa. Que obra linda, que obra linda. Aí depois eu fui entendendo: que obra linda que Deus vai fazer. Eu fui entendendo que era isso que o Espírito Santo estava me dizendo. Que obra linda. Irmãos, eu não sabia, mas depois daquele rancho ali, Deus falou comigo: agora você vai começar a evangelizar na internet. E lá vai ter pessoas que vão te ouvir. Amém, irmãos? Então, hoje eu vejo que essa obra linda que o Espírito Santo estava me dizendo ali no coração era essa obra na internet. Então eu louvo a Deus. Tem muita gente que me pergunta direto: pastor, mas qual que é o segredo? Como você faz para ter tantos seguidores? Como que você consegue ter essa interação? E eu falo: irmãos, é um chamado, é algo específico. Deus me chamou para caminhar com pessoas todo dia, orar com elas, abençoar a vida delas. Então, aí quando eu falo isso, a pessoa não entende, porque ela acha que não, mas tem que ter uma outra razão. Irmãos, a razão é essa: quando Deus quer fazer, Deus usa quem Ele quer. Se Deus não quiser me usar amanhã, amém. Mas enquanto Deus me chamar para isso, eu quero ser um instrumento de Deus na sua vida. Glória a Deus. E eu estou muito feliz aqui com os comentários, muita gente sendo tocada. Irmãos, e só para a gente encerrar então, vamos fazer mais uma oração. Que obra linda. A Aline falou: pastor, realmente essa obra é linda. Meus irmãos, a obra que Deus tem na vida de vocês é linda. Talvez você pense assim: pastor, mas eu não sirvo para falar, eu não sirvo para pregar. Meus irmãos, Deus não vai chamar todo mundo para pregar. Deus não vai chamar todo mundo para ser profeta, para ser mestre, evangelista. Não, é chamado específico. Talvez Deus te chamou para você ser uma mulher do lar, uma mulher que cuida das coisas da casa. Talvez Deus vai te chamar para você ser uma empresária, um empresário, um homem de negócios. Eu tenho um amigo meu que ele prospera muito. O homem ficou rico, milionário na área dos negócios. E hoje ele abençoa a obra de Deus. Então, talvez tenha gente falando: pastor, ora por mim para eu ter esse chamado aí, porque tá difícil aqui. Irmãos, Deus tem uma obra específica na sua vida e eu creio, vai ser uma obra linda, já é uma obra linda. Você que não está entendendo nada, deixa eu te dizer, essa obra já está acontecendo hoje mesmo. Só o fato de você estar aqui me ouvindo, você podia estar fazendo um monte de coisa, mas você parou aqui, caiu, nem se for de paraquedas, você caiu aqui e está ouvindo essa palavra. Deixa eu te dizer, essa obra já está acontecendo. Não fique focando no futuro, porque o tempo de Deus se chama hoje. Deus quer operar na sua vida hoje. Amém? E só o fato de você estar suportando as lutas já é um sinal de que a obra de Deus está em você.
Glória a Deus. É um sinal de que o Senhor já está trabalhando na sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Olha lá, ó. Teve um que falou aqui, eu tô falando, ó. Pastor, eu caí de paraquedas aqui. Tem gente que não me conhece, irmãos. Tem gente que está me vendo aqui pela primeira vez. Por isso eu peço a vocês que compartilhem isso aqui. Envie para os seus amigos, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Quem faz a obra é Deus. E nós não podemos nos ensoberbecer. Devemos continuar na humildade para que a graça de Deus flua através de nós. Amém? Glória a Deus. Então, se você puder, deixa aí o seu comentário e eu quero orar pela sua vida. Amém. Eu fico tão feliz, irmãos, porque eu tenho uma família de muitos irmãos de tudo quanto é canto do Brasil, fora do Brasil. Isso não tem preço. E quando a gente carrega os fardos uns dos outros, a Bíblia diz que nós cumprimos, nós cumprimos a lei de Cristo. Está lá em Gálatas capítulo 6. Então, glória a Deus. Olha aqui, ó, no início da minha caminhada, seus vídeos me ajudaram a me fortalecer. Então, irmãos, o que eu mais recebo são mensagens, pedidos de ajuda de pessoas que estão passando por lutas, que não estão entendendo nada, acham que Deus abandonou. E eu já sei muito bem o que responder. Deus não te abandonou, irmãos. Deus está no controle. E eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a não ter dó de crente. Eu aprendi a não ter dó. O que eu sinto é compaixão. Eu não fico com dó quando eu vejo uma pessoa sofrendo muito. Eu sinto compaixão e a única coisa que eu oro, Deus, abre os olhos dessa pessoa para ela enxergar que no meio da dor, do sofrimento, o Senhor está presente na vida dela. Então não se assuste, irmãos, se você do nada se tornar uma pessoa que ora fervorosamente. Não se assuste se você que antes era uma pessoa fraca, agora você é a pessoa mais forte espiritualmente falando aí da tua casa. Não se assuste se você era uma pessoa que antes era deprimida, para baixo, agora você se tornar uma pessoa alegre, uma pessoa cheia de paz, de alegria, porque é isso que Deus vai fazer. Quando você começa a experimentar aquele versículo que Paulo disse assim, ó, já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Quando você experimentar esse versículo na sua vida, significa que Deus está completando a obra. A vontade de Deus está se cumprindo na sua vida, porque Jesus vai começar a se revelar em você e através de você. Amém? Glória a Deus. Tem muita gente dizendo, pastor, tem muitos pensamentos impuros, pensamentos negativos em relação à mulher principalmente. Meu irmão, a única coisa que tira isso da gente, essa carnalidade toda, é a oração e a palavra. E se precisa um jejum, viu, irmãos? Depois eu posso gravar um vídeo aqui falando sobre jejum. O jejum, ele mata a tua carne. É impressionante o poder do jejum. Aliás, deixa eu já falar uma coisa aqui. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês puderem, façam um jejum pelo menos em um período do dia. Eu vou explicar. Vamos supor assim, você pode jantar, mas de manhã não coma nada. Só fique na água, só tome água de manhã. E depois você almoça, tá bom? É um jejum simples, qualquer pessoa pode fazer. Ou então você simplesmente almoça, você vai só jantar depois. Você não come nada à tarde. Ou então não come nada à noite. Tire uma parte do seu dia para jejuar, você vai reparar. Depois você vai me contar, tá bom? Glória a Deus. A Tamires falou, pastor, por que a gente chora quando a gente está orando? Minha irmã, pode ser a presença de Deus tocando no teu coração. Porque quando Jesus orava por Jerusalém, ele chorava. E a Bíblia diz que quando nós oramos, a gente não sabe orar como convém. Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que não dá para explicar. Não dá para a gente expressar. É o Espírito Santo que vai trazendo esse mover na nossa vida. Glória a Deus. A Cláudia está perguntando, pastor, mas como é que eu inicio esse jejum? Você vai fazer o seguinte, Cláudia. Eu vou te dar uma dica, é o que eu faço, né? Que é o seguinte, você vai jantar normalmente, no outro dia de manhã, você que estava acostumado a tomar o seu cafezinho da manhã, você não vai tomar. Você vai almoçar lá para o meio-dia, 11h30 da manhã. Você pode fazer isso durante uma semana toda. Por quê? É algo leve, é algo que não vai te atrapalhar, principalmente para quem trabalha muito. Se você estiver trabalhando muito, você não está concentrando muito naquilo, né? Mas é algo que não vai te ser um sacrifício ali ao ponto de você quase morrer, sabe? Uma vez eu fiz um jejum,
Eu fiquei 3 dias sem comer e sem beber. Nunca faço isso, viu, irmãos? Porque aqui até a Rosângela está falando, pastor, eu tomo muita medicação para ansiedade, eu não consigo ficar muito tempo sem comer, tá vendo? Então não faça muito tempo assim, irmãos. A questão é o seguinte, eu fiquei 3 dias sem comer e sem beber. Eu vou te explicar qual que foi a reação. Não queira saber como que é, viu, irmãos? Quase que eu fui para o hospital. Por quê? Os médicos sempre recomendam, não fique muito tempo sem tomar água, tá bom? Você pode fazer até um dia lá, só sem tomar água e sem comer, beleza. Mas ficar 3 dias é correr risco de vida, tá bom? A água a gente tem que tomar o tempo todo, principalmente no jejum, tem que tomar mais água ainda, para ele nutrir ali o nosso organismo, tá certo? O que aconteceu? Eu olhava às vezes uma coisa assim, eu comecei a ter alucinação, é verdade. Por quê? Eu deveria ter ficado esses 3 dias de jejum, eu deveria ter ficado o quê? Em oração, ouvindo a palavra, mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que atender cliente, irmãos. Então eu conversava com os clientes, tinha hora que me dava fraqueza e eu não podia demonstrar. Então você se desgasta muito no trabalho e esse foi o meu problema, entendeu? O que aconteceu? Eu comecei a ter alucinação. Eu vi uma coisa marrom, eu já achava que era um bacon. Eu vi uma coisa verde, eu achava que era um alface. Irmãos, eu comecei a imaginar comida, porque eu já estava com muita fome, entendeu? Então eu fiquei 3 dias sem comer e sem beber, mas como eu te disse, o problema foi que eu não fiquei em oração. Se eu ficasse em oração, com certeza seria uma bênção, apesar de que eu não recomendo ficar sem água, tá bom? Se você quiser ficar 3 dias sem comer, pode ficar, mas sem água não, viu, gente? Então, primeira coisa, analise se você tem problema de saúde, se você pode jejuar por muito tempo, mas enfim, faça isso aqui que eu estou te falando. Vamos fazer o teste, ó. Você vai ficar uma semana inteira, de segunda a sexta, você não vai tomar café, você vai só almoçar. Aqui, tem muita gente rindo aqui. Irmãos, eu comecei a ter alucinação. Olha, não foi brincadeira não. Vamos lá. Então você vai orar, você vai colocar diante de Deus os seus pedidos de manhã, você vai ficar mais light, coloca um louvor. Pode parecer uma coisa insignificante, tá bom? Por quê? É pouco tempo, é só de manhã e você vai só almoçar, mas só o fato de você ter decidido fazer um jejum é diferente de um regime, viu, irmãos? Quando você decide fazer um jejum, você vai fazer uma oração para começar e uma oração entregando o jejum, tá bom? Então, quando você fizer isso, você vai perceber, você fica muito mais concentrado nas coisas de Deus e você também fica mais equilibrado nas suas emoções. Jejum é uma beleza, irmãos, para quem é muito estressado, cabeça quente, perde a paciência com facilidade. Experimenta fazer jejum, vocês vão ver o quanto que o jejum equilibra, tá certo? Então, Jesus falou que a gente tinha que jejuar, então, se você não gosta de jejuar, seja bem-vindo ao clube, porque eu tenho uma dificuldade enorme para jejuar, mas eu sei que é necessário. Então, eu aprendi a fazer esse jejum, que é uma forma simples, mas que vai me edificar durante todo o dia. Glória a Deus. Então, olha aqui, ó, a Ilane está dando uma dica, ó, pessoal. Ela fez o jejum de 21 dias sem carne, comendo legumes, e foi muito bom. E realmente, irmãos, aproxima a gente de uma forma absurda. E esse jejum que eu faço de manhã, geralmente eu faço tirando doce, porque eu sou viciado em doce, eu sou apaixonado. Por favor, não me dê chocolate presente, porque eu só ganho chocolate presente e aí fica difícil vencer esse jejum, né? Fica difícil fazer jejum com isso aí. Mas o jejum é algo impressionante. Glória a Deus. Aqui, ó, o Santos falou, ó, eu não tenho muita fome quando eu acordo, então eu jejuo sem querer. Então, irmão, você vai fazer o seguinte, você vai fazer algo que vai te custar também. Não adianta você fazer uma coisa que não te faz falta. Seria como se eu fizesse um jejum de chicória, um jejum de jiló. Eu não como isso, entendeu? Então, para mim não vai mudar em nada. Então faça alguma coisa que venha te trazer sim um sacrifício, mas nada que seja algo absurdo, entendeu? Glória a Deus. Pessoal, então vou fazer uma última oração para a gente encerrar. E glória a Deus, temos muita gente aqui na sala e eu vou estar orando pela sua vida, tá bom? É aquilo que nós falamos aqui o tempo todo. O jejum vai te trazer uma fraqueza, mas essa fraqueza vai aperfeiçoar o poder de Deus na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, teve a irmã que falou, pastor, jejum de palavras é muito importante também. É isso aí, irmã. Mas faça também um jejum físico, tá bom?
Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento tão especial. Nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. E eu sei que muitas pessoas estão fracas, Pai. Fracas espiritualmente, fracas na carne. Venha, Senhor, aperfeiçoar o Teu poder em nós. Pai, que o Teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, meu Pai. Como é bom separar esse momento do nosso dia aqui para orar, para ouvir a Tua palavra. Senhor, eu quero Te louvar por tudo o que o Senhor está fazendo, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Nos ajude, Pai, a permanecer firmes na fé, porque é nessa hora que o Teu poder está vindo sobre nós. E eu venho te pedir uma coisa, meu Pai, que a mudança aconteça, que essas pessoas que estão aqui hoje venham testemunhar a mudança que o Senhor vai fazer a partir de hoje. Venha, Senhor, nos ensinar a conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas conhecer o Senhor na intimidade, que é tudo o que nós queremos. E que o Senhor possa cuidar da nossa família, do nosso trabalho, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós, meu Pai. Em nome de Jesus que eu oro, te agradeço. Amém.